Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Estamos dando início a mais um Evangelho, preces e radiações do Centro Espírita Cearense. Este lugar marcado de todas as noites aqui neste canal, para nos juntarmos em pensamento e elevarmos este pensamento ao alto, numa conexão maravilhosa, serena, suave e feliz, porque a conexão com o alto é sempre muito feliz. Nos preparemos então para a nossa prece de abertura, evocando o nosso Divino Criador e o nosso Anjo Ismael, aquele que coordena com tanto amor o nosso país. Senhor de bondade, de infinita misericórdia e soberano amor, estamos iniciando mais um momento de Evangelho, preces e vibrações da noite do Centro Espírita Cearense. Gratos somos, Senhor, pela Tua companhia e misericórdia, mas te pedimos humildemente neste momento que o nosso Brasil possa atender aos apelos amorosos do devotado Ismael, que é oficialmente o guia espiritual do Brasil, sobre o amparo e proteção de Jesus e seus diletos mensageiros. Senhor, tende piedade daqueles que estão em sofrimento de toda ordem, no corpo e na alma, dando-lhes o alívio de que necessitam. Os que sofrem pela crise da economia, sem emprego, sem trabalho e muitas vezes sem esperança. Os que cuidam dos doentes, sem que tenham muitas vezes alguém que cuide deles. Fortalece a fé das famílias enlutadas. Protege e ampara os que na ciência não têm medido esforço para produzir em tempo recorde uma vacina para minorar os males da pandemia do coronavírus. E os que estão nos supermercados, farmácias, entregadores e demais trabalhadores da linha de frente do Brasil. Ampara, Senhor, e esclarece os que partiram e nos eleva a fé no futuro, tão necessária aos nossos tempos, e que assim seja. O ponto de vista. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de perverso ou de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, então ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pelas simples dúvidas sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos
que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade ferida. São tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. E o Evangelho segue com mais esclarecimentos, mas aqui nós temos algumas ideias básicas para que possamos entender qual é a mensagem dos Espíritos nesta questão de o ponto de vista. Qual é a mensagem que a doutrina espírita nos traz, que vai além dos conhecimentos que já obtivemos até hoje. Quando nós temos a fé na vida futura, então ela traz muitas consequências boas para nós, porque sabemos que existe um mundo lá fora, adiante do mundo corporal, que vivemos aqui temporariamente. Então muda completamente o nosso ponto de vista. E o Evangelho vai nos lembrar que quando a gente tem essa ideia muito concreta, né, por convicção, tanto as vicissitudes quanto as tribulações da vida são incidentes. E aí a gente sabe enfrentar com paciência e não se desespera, porque sabe que amanhã nós teremos uma outra situação mais feliz. Mas sabe também que depois de amanhã tudo pode mudar. Mas sabendo que o futuro nosso é eterno enquanto espírito, é mais fácil entender e suportar as agruras do caminho. E aí, neste caso, a morte não tem aquele sentido pavoroso. Não é também mais aquela porta do nada como os materialistas achavam, mas ela é uma libertação. E é importante porque nesse trecho ele diz: ela abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Aqueles que sabem viver bem na terra, praticando o bem, servindo, amando, perdoando, buscando a humildade, com certeza, e tendo a fé no futuro, sabem que essa condição nossa aqui é efêmera, é passageira, é temporária. E a gente vai encarar as dificuldades da vida com outro olhar. E com certeza, sabemos que, vivendo tudo isso, as moradas do plano espiritual serão mais felizes para nós, porque elas serão adequadas de acordo com a forma como nós encaramos a vida aqui embaixo e como nós vivemos. Mas quando o homem tem dúvida, ele concentra seus pensamentos na vida terrena, se apega aos bens materiais, ao poder, ao dinheiro, às coisas que são os valores cultuados por estes nossos irmãos. Porque não veem outros bens mais preciosos fora da terra, não tem a ideia do futuro. Perdendo alguma coisa destes valores da terra, eles enlouquecem, se desenganam, a esperança fica perdida, podem até cometer o suicídio. Então, o mal que nos atinge vai tendo uma importância bem menor, porque nós compreendemos a largueza da vida eterna e essa faixa de tempo que passamos aqui, muito curta e muito pequena. Então muda completamente o ponto de vista, né? Então a gente não lamenta tanto, não murmura tanto, porque a gente sabe exatamente que a vida daqui tem uma continuidade sem determinação de tempo. E aí a nossa fé fica mais forte. Se todos pensássemos assim, nós não ficaríamos tanto envolvido com as coisas da terra, com as coisas domésticas, com a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, as nossas coisas, o nosso trabalho, lembrando que nós somos espírito e não corpo.
Então vivemos trabalhando para o corpo, para as necessidades do corpo. E cadê a providência divina, olhando para nós, o que ela pensa? Sabendo que a gente está aqui, só passando. Então, Deus não condena o homem a adquirir bens, buscar o seu sustento, buscar os interesses, né, da sua vida material. Mas aos abusos, sim. Porque, na verdade, o reino, como disse Jesus, o reino da felicidade não é deste mundo. Aqui são coisas passageiras. Dias felizes, dias infelizes, se a gente considerar só do ponto de vista daqui. Então é importante a gente ter essa compreensão para não se perturbar, para não antecipar o nosso retorno, para não nos entristecermos e adoecermos. E assim ficamos mais atentos. A doutrina espírita dá essa amplitude de pensamento e abre novos horizontes para nós. Essa visão estreita e mesquinha que concentra a vida no presente nos faz muito infelizes. E a gente não consegue contemplar a obra grandiosa do Criador, que não iria criar um universo imenso e somente para nós, num planetinha bem pequenininho, pessoas bem pequenas, não de estatura, mas de valores morais. Então a razão nos mostra que a gente não está aqui apenas para comer, trabalhar, dormir, se divertir. Existe algo muito mais, porque o Criador, na sua soberania, na sua misericórdia, na sua grandeza e infinita bondade, conhece para onde caminha a humanidade e sabe o papel de cada um e aguarda que nós nos elevemos à sua infinita bondade, à sua infinita misericórdia. E assim seremos mais solidários, mais fraternos. Essa visão de conjunto, ela dá aos homens a capacidade de caminhar de uma forma mais equilibrada. Então, muitas coisas que não nos são ditas agora, elas virão mais tarde, mas elas já, se a gente observar o próprio Evangelho, ele já sinaliza como serão os nossos dias do futuro, tanto aqui na Terra, quanto no plano espiritual, nossa verdadeira morada. Fiquemos então com Jesus sempre, elevando sempre o nosso pensamento ao alto, para que possamos alargar os nossos pensamentos e as nossas ideias e vivermos buscando esta felicidade não aqui na Terra, mas a felicidade que é um sopro de amor do Espírito. Uma boa noite, amigos. Senhor dos mundos, graça te damos pela tua infinita misericórdia. Elegeste um dos teus emissários para nos conduzir. Faz crescer em nós o desejo de seguir Jesus nas suas santas pegadas, para que sejamos dignos de sermos chamados por ele de meus amigos, meus apóstolos. Balsamiza nesse instante as águas de nossas casas, nos fortalece hoje e sempre, que assim seja.